Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta. Antes de mais nada, se vocês aí de casa não são inscritos, não são inscritas no canal, peço a todos gentilmente que se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, deixem seus belíssimos comentários e, acima de tudo, deem o like, porque o like é o pagamento, o salário para esse humilde youtuber que vive de cigarro solto e pinga. No vídeo de hoje, então, eu vou falar a respeito de John Wick, como vocês viram aí no título. Pra quem diz aí que eu só fico falando de filme de terror, bom, tô falando de um filme de ação, né? Aí vocês perguntam, Jerônimo, você está fazendo um vídeo sobre John Wick pra aproveitar o hype do lançamento do quarto filme? Não, eu nunca, jamais faria uma coisa dessa. Muito me admiro vocês pensando isso da minha pessoa, né? Mas sim, eu estou fazendo um vídeo pra aproveitar o hype de John Wick 4. John Wick 4, é muito interessante a gente pensar que essa franquia chegou no quarto filme. Lá em 2014, já fazem quase 10 anos que o primeiro filme foi lançado. Eu lembro quando eu assisti o primeiro trailer que eu fiquei muito surpreendido. Primeiro com as maravilhosas cenas de ação e de luta, e depois com a premissa do filme. Bom, matam o cachorro de um assassino de aluguel e ele parte em busca de vingança. Essa premissa eu já vi em várias listas da internet de argumentos estranhos que deram certo. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma premissa, é um argumento muito peculiar que deu muito certo. A trilogia inicial é muito boa, não perdeu a qualidade em nenhum momento, e eu vou no decorrer do vídeo falar as minhas impressões e talvez o porquê que essa saga, essa aventura, essa franquia nunca perdeu a qualidade. Vale a gente lembrar o cenário da época, 10 anos atrás. O Keanu Reeves fazia bastante tempo que não fazia mais filmes. Eu lembro que o último filme que eu vi dele, assim, de grande sucesso, foi em 2009, o Dia que a Terra Parou. Na época, eu realmente pensava que era um ator que, né, ia acabar sumindo com o tempo, assim como aconteceu aí com várias outras estrelas. E eu lembro que em 2013 ele produziu O Homem do Tai Chi, filme muito bom, inclusive. Já assistiu, produção? O Homem do Tai Chi? Já assisti. Muito bom, um filme ótimo. Ainda quero fazer vídeo aqui no canal sobre o Homem do Tai Chi. E em seguida, um ano depois, em 2014, John Wick, que aqui no Brasil ganhou o título de Volta ao Jogo. A gente percebe a jornada desse personagem por esse título aqui do Brasil. Eu vou explicar por quê. O filme inicial, aqui no Brasil, só é conhecido como De Volta ao Jogo. Isso mostra que as distribuidoras aqui do nosso país não confiavam no título original, não confiavam em John Wick. O que um filme chamado John Wick vai vender? Aí trouxeram essa ideia de volta ao jogo até meio para introduzir essa volta do Keanu Reeves, né, pro cinema de ação. O fato é que nas sequências o personagem se tornou tão popular e dá para se dizer que se tornou quase que um sinônimo, né, de ira desforra, um sinônimo de catarse, sinônimo de eu vou até o limite para vingar a morte do meu cachorro se alguém fizer alguma coisa com o meu pet, alguma coisa assim. Que as sequências ganharam o título John Wick. É muito interessante porque esses dias eu vi, inclusive, acho que um box de Blu-ray, que o primeiro filme foi rebatizado aqui no Brasil, John Wick de Volta ao Jogo. É fantástico a gente ver que esse personagem se tornou tão icônico na última década, e eu nunca imaginei que o Keanu Reeves teria um personagem mais icônico do que o Neo de Matrix. E fato é que agora, em Matrix 4, um filme que dividiu bastante opiniões, e eu confesso que eu gostei do filme, gostei de algumas coisas, mas tem muitos pontos negativos também. Como ele tá com o cabelo comprido, todo mundo comentou, acho que o filme vai ter ligação com o John Wick, porque ele tá parecido com o John Wick. Então a gente percebe que os fãs, a cultura pop, o inconsciente coletivo, meio que deixaram Matrix de lado na trajetória do Keanu Reeves e meio que trouxeram John Wick como o personagem icônico dele, como seu maior personagem. Pode-se dizer que é o novo Chuck Norris. Exatamente, exatamente. Quem viveu aí os anos 2000, quem foi adolescente nos anos 2000, lembra dos Chuck Norris Facts, né? Todo mundo falava, o Chuck Norris não faz apoio, ele empurra o mundo e coisas assim. E hoje em dia, muita gente usa esses feitos impossíveis com o nome do John Wick. E eu acho isso fantástico, eu acho interessantíssimo isso. Infelizmente, o Keanu Reeves andou falando demais aí nas últimas entrevistas. Ele disse que
Quando foi perguntado sobre se o John Wick viria ao Brasil, ele disse que não, que o Brasil é muito perigoso para o John Wick. E eu acho que, cara, isso tudo me faz lembrar várias coisas. Uma é que os fãs, o pessoal do Twitter, tem que sair um pouco da internet, tem que entender que as pessoas são seres humanos, as pessoas vão falar muita merda. E outra, que isso não é a primeira vez que acontece. Eu lembro do Stallone lá no Mercenários 1, que disse que era legal gravar no Brasil, que toda vez que tu chegava pra conversar com alguém, o pessoal te dava um macaco. Assim, tá? Eu não tô passando pano nem pro Stallone, nem pro Keanu Reeves, mas isso mostra, sem dúvida nenhuma, esse preconceito e essa xenofobia estrutural que tem, né, no exterior com relação a nós aqui do Brasil. E isso é uma coisa muito ruim. Eu só espero que nas próximas décadas a gente consiga mudar isso, né? Consiga as pessoas terem uma visão diferente do nosso país, né? O filme foi dirigido por um cara que já era parceiro aí do Keanu Reeves já de outras épocas. Ele foi dublê do Keanu Reeves lá no Matrix, o Chad Stahelski, que é um verdadeiro Chad, né? O pessoal aí que usa essa nomenclatura. Ele é um coroão bonito, ele é um cara todo, né? Ele é um cara aí com seus 60 anos, mas é um cara que tá em forma. E ele é um dublê. E quem conheceria melhor sobre as cenas de ação do que um dublê? Um dublê, um artista marcial, ele sabe entender, ele sabe enxergar as cenas de ação com um olhar diferente. Então é diferente de tu trazer, por exemplo, um diretor dramático, um diretor shakespeariano e querer dar uma cena de ação para esse cara dirigir. Ele não tem essa vivência. Ele não tem essa vivência, exatamente. E pessoas, praticantes de artes marciais, como a produção e eu, a produção é faixa roxa em Karate Goju Ryu. Quando a gente assiste um filme onde a gente vê a arte marcial com um cuidado todo especial e bem apresentada, é um bálsamo para as nossas almas. Porque, sinceramente falando, de cena porcaria de arte marcial e de luta, o cinema tá lotado. Eu vou colocar algumas aí na tela, e a primeira que eu vou colocar vai ser da série do Punho de Ferro, que, meu Deus do céu, eu nunca vi uma obra que deveria ser centrada em cima de um artista marcial ser tão mal feita. Isso, com certeza, eu jogo tudo na culpa do menino lá que interpretou o Punho de Ferro, porque foi um baita arrogante, disse que não precisava treinar, não precisava, enfim, se dedicar. E, bom, vocês estão vendo aí na tela, ficou essa porcaria aí que vocês estão podendo observar. Do contrário, o Keanu Reeves sempre foi um cara que pensou exatamente o oposto. A gente via no making of de Matrix 1 como esse cara dava o sangue, o suor e as lágrimas para conseguir fazer aquelas cenas de ação parecerem convincentes. E a gente percebe, para mim, na minha opinião, ele é um dos exemplos de Hollywood de um ator que não é artista marcial raiz, né? Não é artista marcial puro sangue, como a gente vai dizer assim, mas as cenas ficam muito convincentes. E vocês aí devem estar se perguntando como uma cena de arte marcial fica convincente. E eu respondo, a minha observação que eu faço é exatamente o oposto do que seria o lógico de se pensar. Muitas vezes a gente percebe atores e atrizes, até com boas intenções, tentando fazer aquele movimento bem telegrafado, aquele movimento bem perfeito, bem impecável, quando na realidade é exatamente o oposto. Porque numa luta, vocês aí que já assistiram MMA, já assistiram UFC, já assistiram algum campeonato de luta, vocês sabem que a luta, os golpes não saem perfeitos. Os golpes não saem belos e maravilhosos. Uma coisa é quando tu vê um artista marcial fazendo uma forma, que nas artes marciais japonesas a gente chama de kata, e aquelas formas saem muito belas, muito bem coreografadas, e elas devem sair daquele jeito. Outra coisa é uma luta de fato. A luta é feia, entre aspas, a luta é desajeitada, porque a luta visa ou a vitória, no que diz respeito a um torneio, ou a sobrevivência, no que diz respeito a uma situação de rua, por exemplo. Do contrário, assistir cenas completamente mal coreografadas, para nós, praticantes de artes marciais, é como deitar e rolar no cascalho quente num dia de verão. É um horror. Para mim, eu saio completamente da trama, aquilo me tira fora do filme quando eu vejo uma cena desse jeito. E muitas séries, infelizmente séries de TV, hoje em dia não se fala mais séries de TV, né? Séries de streaming, elas trazem isso, elas trazem essas coreografias mal acabadas. Eu acho que Game of Thrones foi uma série que tomou, em alguns momentos, tomou bastante cuidado com as coreografias de luta, e isso realmente é um ponto positivo para a série. Mas tem outras aí como Punho de Ferro, e eu vou falar de novo de Punho de Ferro porque aquilo me feriu muito.
Punho de Ferro é um exemplo de algo que não se deve fazer. E tanto que foi um fracasso. O menino, que eu não sei o nome dele, eu peguei tanto ranço da cara desse ator que eu não lembro nem o nome desse cara. Eu nunca mais vi esse cara fazer nada, né? E, enfim. Bom, vamos falar do filme então? Beleza, então. Bom, alerta de spoiler. Não sei se é necessário dar um alerta de spoiler. Assim, por vários motivos. Primeiro, o filme tem quase 10 anos. Segundo, se você aí de casa que está me assistindo não sabe quem é John Wick e não sabe o que se trata o filme ou o que se passa na trama, pause o vídeo e vá assistir, porque é uma obra muito legal. Tem o 1 e o 2 na Prime Video. Prime Video que disponibiliza o 1 e o 2 de graça e o 3 eles botam pago, né? Tipo, qual é a lógica, né? Mas tem na Amazon. E assim, eu vou deixar um alerta de spoiler de qualquer jeito, porque pode ser que tenha gente que não viu ainda, né? Mas também assim, o filme não depende tanto de surpresas e reviravoltas. E eu já fui xingado, inclusive, tem gente que é muito chorão com o negócio de spoiler. Meu Deus do céu! Tem gente que, cara, tu não pode falar o nome dos atores que estão envolvidos na trama, os caras já choram. Spoiler! Pô, pessoal, calma, né? Mas então vamos falar do filme, tá? Uma coisa que vale a pena notar. Quando a gente reassistiu o filme, fazia muitos anos que a gente tinha assistido pela última vez, né? E reassistir John Wick 1, depois do 2 e do 3, é uma experiência muito interessante. Por quê? No 2 e no 3, é estabelecido um mundo quase que ficcional, onde, cara, praticamente todo transeunte da rua é um matador. É fantástico. Tem cenas ali no 2 onde ele tá fugindo, que eu lembro que aquilo começou a explodir minha mente. Ele tava fugindo no meio do público e, tipo, tem um morador de rua que puxa uma arma e é um assassino também. Assim, é esse mundo, né? Enfim, onde aparentemente tem muito mais assassinos de aluguel vivendo do que pessoas normais. No 1 não fica tão claro que a coisa é desse jeito. O 1 é um filme muito menor. É um filme muito mais sóbrio, dá pra se dizer, em alguns aspectos. E a gente percebe no início já que é um filme com um orçamento muito menor que o 2 e o 3. E o 4, provavelmente, né? Percebe-se, por exemplo, aquela tecnologia meio que incompreensível, meio ficcional, que a gente vai ver no 2, por exemplo, dos ternos à prova de bala, né? Que aquilo realmente foi uma coisa que deixou as cenas de ação bem mais práticas. No primeiro não existe isso. No primeiro tem uma cena, inclusive, que o John tá se arrumando ali e ele tá colocando um colete à prova de balas, né? Então, isso não se vê mais. A partir do 2 tem um alfaiate maluco lá que faz ternos de um tecido à prova de balas. E seria um terno muito legal. Eu gostaria de ter um terno assim. Provavelmente é porque ele estava aposentado também, né? Exatamente. Esse ponto aí que a produção comentou na hora ali, né, tu comentou na hora que nós estávamos assistindo o filme, que talvez essa tecnologia foi criada nesse meio tempo entre a aposentadoria e a volta dele. No primeiro, parece que há um pequeno círculo somente de assassinos vivendo naquele mundo e eles agem ali, fazem trabalho para as máfias e tudo mais, mas não parece ser essa coisa completamente pirotécnica que a gente vê no 2 e no 3, né? Inclusive tem uma cena no primeiro, onde ele chega no Continental, aí ele desce até o subsolo e lá no subsolo ele bota uma moeda numa porta e inclusive a moeda, né, as moedas já são estabelecidas desde o primeiro, a gente entende que os assassinos têm uma espécie de uma moeda única deles, né? Então ele bota essa moeda na porta e ele entra numa outra parte, né, um clube subterrâneo só dos assassinos. Nos outros a gente vê os assassinos caminhando no saguão principal ali do hotel, né? Já não mudou a política, né, do Hotel Continental. Mas vou falar da trama, tá? John Wick é um assassino aposentado, ele é um cara que estava querendo viver com a sua esposa. Dá a entender que eles viveram um tempo juntos, isso o filme traz através de flashbacks no início do filme, através de filmagens ali que ele fica olhando no celular. E a esposa morre, quando ele volta do funeral, o carteiro chega e traz um pacote, um presente, que é um doguinho, que é um beagle. E ela diz na carta, né, ela diz, tem um bilhete junto que ela diz, continuar se importando com alguma coisa depois da passagem dela, que não fossem somente com o carro. E a gente percebe logo no início, ali, em pouquíssimas cenas, isso é um mérito do Keanu Reeves, como ele se afeiçoa a esse cachorro. Um determinado dia ele vai com o seu carro até um posto e a gente é apresentado aos vilões da trama. Uma gangue ali de russos chegam, liderados pelo Alf Allen. Para mim foi uma das melhores escolhas de casting aqui desse filme, porque é um dos caras que mais tem carinha de chama-soco em Hollywood. Né? Quem assistiu Game of Thrones ficou com muita vontade de enfiar um soco na cara desse maluco. E em John Wick 1
também, porque, cara, acho que não poderiam ter pego um ator melhor com cara de ranhento, de guri mimado. E ele tenta, né, negociar com o John ali, eu quero teu carro, não sei o quê, e ele meio que dá uma desafiada, ele meio que fala umas groselhas ali pro John em russo, e o John responde em russo, então o cara fica meio, se sente meio desafiado e tal. De noite, eles invadem a casa do John, roubam o carro e matam o cãozinho. Aqui eu vou fazer um link direto com o vídeo que eu fiz sobre o Homem nas Trevas, e esse é um truque de roteiro que funciona sempre. A gente nem precisa saber quem foi John Wick antes, o que ele fez, e né, tem pistas de que ele foi uma pessoa muito implacável, dos melhores assassinos naquele mundo. Então a gente nem precisa saber quem ele matou, então isso não tem a menor importância para nós como audiência. A única coisa que a gente percebe é, tudo que esse sujeito fizer a partir de agora, eu vou assinar embaixo. E é isso que acontece. Ele simplesmente inicia a caminhada de vingança dele para matar esse moleque, e a gente acompanha tudo na ponta da cadeira. A gente estava conversando ontem, a produção e eu, a respeito de como a raça dos dois cachorros do John Wick demonstram isso. Porque no início do filme, esse cachorro que morre é um Beagle, que é popularmente conhecido como uma raça muito dócil. Comunica exatamente essa conexão com a esposa dele e a vontade dele continuar nessa vida dócil, nessa vida tranquila. Depois que acontece toda a passagem dele por esse primeiro estágio da vingança, que ele trucida todo mundo, no final do filme ele adota um Pitbull, que popularmente é conhecido como uma raça agressiva. A gente sabe que isso aí é meio que lenda urbana, que, enfim, coisa aí dos anos 90. A gente sabe que o animal expressa muito a maneira que ele é criado. Então, se ele é criado com violência, ele vai se tornar um ser violento. Mas é interessante mostrar como o roteiro comunica isso. O John do início, né? Aquele John que a esposa queria que ele continuasse sendo até o final de sua vida, um John mais dócil, acaba morrendo. E no final, quem assume é o agressivo. E o Pitbull acaba acompanhando ele nas sequências, né? No 2 e no 3. Espero que no 4 não acabe matando ele, né? E é interessante também notar, lá no terceiro filme, eu vou falar ainda do terceiro filme, eu vou fazer um vídeo sobre o 3 também. No terceiro filme tem o personagem do Mark Dacascos, que o filme meio que estabelece como uma espécie de um rival natural do John Wick, e é um cara que gosta muito de gatos. Porque tem essa ideia popular, né? Tu é uma pessoa que gosta de gato ou uma pessoa que gosta de cachorro, né? Na nossa vida, sempre todo mundo faz essa dualidade, né? Parece que ninguém pode gostar das duas coisas, né? Marvel e DC, Naruto e One Piece. E ali meio que o filme brinca com isso e traz essa ideia do inconsciente coletivo, porque a gente tem que lembrar que cinema trabalha com o inconsciente coletivo. Tudo isso que eu venho falando nos vídeos sobre linguagem cinematográfica, isso nada mais são do que conexões que os diretores e os diretores de arte fazem com o inconsciente coletivo. E ali no 3 eles estabelecem o Mark Dacascos como uma pessoa que gosta de gatos. E isso é muito bacana, muito interessante. Mas voltando... E nada contra os gatos, nada contra os gatos. Nós temos também filhos felinos e são maravilhosos. O John, então, parte para a sua vingança. E o filme constrói essa primeira etapa, porque a gente não conhece John Wick ainda. A gente conheceu o personagem que perdeu a esposa, mas a gente não sabe quem é o matador John Wick. E o filme constrói isso de uma maneira muito inteligente. Quando o personagem do Wolf Allen chega até a garagem do Aurélio, que é interpretado pelo John Leguizamo, e ele diz, esse carro aqui, peguei esse carro, não sei o quê. Quando o personagem do John Leguizamo vê o carro, a primeira coisa que ele pergunta, de onde tu tirou esse carro? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tirei de um cara. Tu sabe de quem que é esse carro? E isso tudo é uma construção. A gente percebe que aqueles personagens estão com medo também. Ele, inclusive, enfia um soco na cara do Wolf Allen, uma coisa que... Cara, eu queria enfiar um soco na cara do Wolf Allen nesse filme. E ele diz depois, cara, sabe o que tu fez? E daí ele diz, eu matei o cachorro do cara também. Daí ele pensa, puta que pariu. E daí então depois o pai do guri, né, que é interpretado pelo Michael Nyqvist, grande ator aí que, enfim, né, faleceu alguns anos atrás. Quando ele liga pro Aurélio, pensa, e aí tu deu um soco na cara do meu filho? Daí ele explica, teu filho boca aberta fez isso. Aí ele, tá, realmente, tipo assim, eu também daria um soco na cara do meu filho. Isso é muito legal, essa construção desses personagens com medo de que, cara, isso vai dar muito ruim. E ao mesmo tempo tentando, talvez, consertar, porque o pai do menino, o Viggo, né, como eu disse, o personagem do Michael Nyqvist, ele tenta ligar pro John. Vem aquela coisa, e aí, John, como é que tá? Tudo bom? Cara, é um chefe de máfia com medo da pessoa com quem ele tá falando no telefone. E o John Wick não responde, simplesmente desliga o telefone. E quando o advogado lá, o cara pergunta, o que ele falou, ele disse, o suficiente. Ali tu sabe, cara, o velho tá com medo e esse cara vai vir e não vai parar até conseguir matar o moleque, cara.
E quando ele dá um soco na barriga do moleque lá, ele dá uns esporros no moleque, ele fala. Ele deixa bem claro, tu vai morrer, filho da puta, tu vai morrer. Tipo, o que eu posso fazer é tentar atrasar um pouquinho isso. Porque esse cara aqui foi o responsável por tudo que nós temos hoje, por todo esse império da máfia russa. Ele ajudou nós a construir esse império. Ele diz, uma vez eu vi ele num bar matar 3 caras com um lápis. Ele é um cara muito focado, muito determinado, diferente de tu, seu bosta. Tem força de vontade, então assim, tu vai morrer, moleque, entendeu? Só eu vou ter que, de repente, atrasar um pouquinho. Vou tentar atrasar um pouquinho isso aí. Mas no final das contas tu vai morrer. Entendeu? E, cara, é muito interessante porque ali tu vê, isso é muito mérito dos atores, porque, cara, tu vê, é um pai decepcionado com aquele filho bosta que ele criou. E a gente percebe no filme que ele fica, de fato, assim, contra o John, e ele fica querendo matar o John mesmo, quando, mais adiante no filme, o John destrói os arquivos e o cofre do velho lá, que tá cheio de arquivo, cheio de dinheiro, as gravações que ele tinha de, sei lá, de políticos e coisas que ele usava para fazer chantagem, né? Coisas que criminosos usam para fazer chantagem. Quando o John destrói isso para chamar a atenção do velho, é ali que o velho realmente fica brabo e quer realmente matar ele. Mas até então, parece no filme que ele tava querendo matar o moleque junto. Tipo assim, deixa esse bosta aí, cara. E isso é uma construção muito, muito, muito interessante. Tu tem a direção de arte trabalhando com cenas, por exemplo, o John Wick quebrando o assoalho do porão para pegar, né, as armas e os equipamentos dele, mostrando que ele tá desenterrando aquele passado. Ele tá desenterrando aquele passado que deveria ficar embaixo de concreto e nunca mais surgir. Tu tem o casting de atores fantásticos, atores muito bons, inclusive o Alf Allen comenta que quando ele entrou para fazer esse filme, ele se impressionou, porque, cara, a gente tem o William Dafoe, tem o Michael Nyqvist, tem o Ian McShane, o Lance Reddick, né, que infelizmente aí na semana que a gente tá gravando, ele veio a falecer. E é um cara, que foi, assim, uma figura essencial na criação daquele mundo ali, principalmente no mundo do hotel, que é um mundo todo à parte, né, da trama. É lotado de atores muito bons, atores excelentes de Hollywood, atores do mundo dos filmes de arte marcial também muito bons. E isso é fantástico, é muito bom a gente ver toda essa galera interagindo entre si. É a interpretação dos atores. O roteiro, então, nem se fala, porque todo esse primeiro trecho, esse primeiro ato, é para construir a fama. Nos outros 2 filmes, no 4 também, provavelmente, a gente já sabe quem é John Wick. John Wick já virou um ícone da cultura pop e do inconsciente coletivo. Mas esse primeiro ato do primeiro filme é pra gente construir essa quase força da natureza que tá vindo atrás desses caras. E é realmente o que o filme entrega. A produção estava me alertando aqui, como uma boa praticante de artes marciais, essas coisas, né, nos chamam a atenção. Eu tenho que comentar, poucas vezes eu vi no cinema, e obviamente depois de John Wick apareceram mais, mas poucas vezes eu vi no cinema as artes marciais de solo tão bem coreografadas e serem tão bem mostradas. As artes marciais de solo, infelizmente, elas foram muito estigmatizadas dentro do MMA. Muita gente, assim, pessoas que não são do mundo marcial, pessoas que não conhecem artes marciais, falam mal às vezes do jiu-jitsu, né? Ah, mas só fica 2 caras se agarrando e tal. E a gente sabe, quem conhece arte marcial vê os 2 indivíduos, às vezes, no solo, se degladiando e sabem enxergar aquilo com a maestria e com o devido valor que aquilo ali tem. E é muito interessante a escolha estética de trazer para esse personagem quase, não digo exclusivamente, mas 80% do que ele demonstra em termos marciais são artes marciais de solo. O filme teve muita coisa de jiu-jitsu, de judô, de sambo também, que é uma arte russa de projeções ao solo, e lá no terceiro filme a gente vai ter um background melhor a respeito desse assunto, e conseguiu dar um valor para aquilo e uma beleza para aquilo que poucas vezes eu vi no cinema. E a estética do John Wick também, essa estética mais tática, né? Essa ideia do herói de ação mais tático, e por que não trazer essa veracidade para cenas, foi uma coisa que a gente viu muito no decorrer dos anos após o John Wick 1. Claro, ali em 2008 já teve o Busca Implacável, que trouxe um pouco disso. Identidade Bourne, eu sou uma pessoa que eu tenho opiniões talvez um pouco conflitantes sobre esse filme. É um filme muito bom também, mas eu acredito que, né, o que estabeleceu mesmo essa ideia mais tática, mais realista da ação, foi de fato ali o Busca Implacável, mas John Wick popularizou isso muito. Teve filmes aí que vieram depois, filmes muito bons, como por exemplo O Protetor. Teve, acho que é Proud Mary o nome do filme, que também, né, se valeu dessa estética.
o Atômica, com a Charlize Theron, que é um filme muito bom, tem cenas de ação muito boas e todas as cenas de ação buscando essa veracidade. Claro, anos 80 era a estética dos anos 80, a gente tinha os heróis de ação atirando com a arma na altura da cintura, né? A gente tinha aquela coisa mais despretensiosa, mas, né, o passar das décadas traz evolução, inclusive nos filmes do Rock. Se a gente for comparar a coreografia das lutas dos primeiros filmes do Rock, e se tu for comparar com Creed 3, por exemplo, tu vai ter um abismo entre essas obras. E eu não tô falando que uma é melhor que a outra, não é isso. Eu tô falando da preocupação estética com as cenas de luta. Vocês devem estar aí, né, realmente de saco cheio de ver eu falar isso nesse vídeo, mas é porque realmente quem é da área sabe e quem não é da área se impressiona, se afeiçoa muito quando as cenas de luta são bem tratadas, né? O filme então continua, o John vai até o Continental, esse hotel tão icônico e que, né, tem um mundo todo à parte ali dentro dele e que faz parte da mitologia desses assassinos. E ali ele recebe a dica que o garoto ali está escondido numa boate chamada Red Circle. E ele vai até lá. E é interessante tu notar aqui como esse personagem, esse moleque tá tranquilo até então. Ele não deu muita importância para quem é John Wick, ele tá ali com as prostitutas, tá ali bebendo, enchendo a cara. O segurança dele, que é interpretado pelo Daniel Bernhardt, a preocupação do segurança, porque tipo, cara, se esse maluco entrar aqui, se o John Wick entrar aqui, nós vamos ser os primeiros que ele vai matar. E realmente é o que acontece. Ali é onde muda, né, gira a chave e ele pede pro pai dele colocar ele num refúgio, num local seguro. E o John, obviamente, não para. Ele continua, o pai do garoto abre um contrato pela cabeça do John e dá um extra para quem violar as regras do hotel, porque o hotel tem essas regras, não pode matar ninguém, não pode entrar em conflito dentro das dependências do hotel. Tem uma personagem que acaba, né, aceitando, uma menina mais jovem que, né, dá a entender que não conhecia talvez as regras, não sabia tanto quem é que era John Wick. A gente vê o que acontece, né, a primeira vez que aparece o destino de quem acaba quebrando as regras e acaba tentando arrumar confusão dentro do hotel. A personagem que tenta matar o John é morta, e de uma maneira bastante ingênua, né? Os caras mandam uma mensagem pra ela e dizem, a gente quer te encontrar embaixo da ponte lá. E ela vai, sei lá o que ela achou que ia receber algum bônus, alguma coisa. Chega lá e 4 capangas, né, mete bala na cabeça da mulher, né? E meteram bala de um jeito bem interessante, né? Até tu falou como é que esses caras não acertam um ao outro, né? Porque eles estão em X, né? E eles atiram e matam a mulher. Acho que só um cara vindo e dá um tiro na cabeça dela já tava... Mas ali é a estética da cena, né? Dá um clima diferente, aqueles 4 caras atirando e tal. Tudo bem. Vai ser um ponto principal das próximas tramas, né? O John vai acabar quebrando essa regra e vai acabar virando o alvo aí que ele é no 2 e no 3. O personagem do Willem Dafoe no início é estabelecido como uma espécie de um rival, né? A gente meio que... porque ele é um sniper, então a gente vê toda a preparação dele, então dá a entender que ele vai querer matar o John para pegar o dinheiro, mas não é o que acontece, né? É a famosa frase, quem tem amigos tem tudo, exatamente. E a gente vê isso aqui, o John é um cara que conhece muita gente desse meio e muitas vezes isso acaba ajudando ele. Nessa cena que o John tá precisando de atendimento médico, o ator que vai interpretar o médico lá no terceiro filme, o médico que aparece no início do terceiro filme, já aparece aqui. E eu nunca tinha percebido isso, foi só reassistir no primeiro que eu percebi que esse senhor já tá presente na trama. Eu queria ver a volta do coveiro, que recolhe os corpos. Esse tiozinho realmente é muito engraçado, mas só aparece aqui no primeiro. Todas essas pessoas conhecem ele, são pessoas que conhecem o histórico dele, mas isso eu até achei uma espécie de um ponto negativo. Como que aqueles capangas do início que mataram o cachorrinho dele, como que esses caras não conheciam John Wick? Como é que esses caras não reconheceram ele? A produção me alertou pelo fato de que, né, é mais ou menos quando a gente encontra alguém famoso na rua. Muitas vezes a gente não está esperando e muitas vezes a gente não relaciona uma coisa com a outra. Não liga o nome à pessoa. Não liga o nome à pessoa. De repente, era um cara qualquer ali e tal. E não relacionaram uma coisa à outra. E claro, pelo fato também de repente a casa estava escuro, né, aquela coisa toda. Então meio que eu vou passar um pano pra isso, né. E claro, se não fosse isso, não teria filme, não teria trama, né, não teria John Wick. O John destrói o cofre do velho, como eu falei antes. Isso realmente coloca o velho contra ele. Ele logo vira a situação e o velho, cara, ele não simplesmente desiste. Tipo assim, cara, meu filho tá em tal lugar, vai lá e mata esse bosta de uma vez. O Guri tá escondido num local mais afastado. E é interessante a cena, porque eles estão jogando jogos de tiro.
ele e um amigo, né? Isso mostra como ele não é parte, ao mesmo tempo que ele é parte daquele mundo, ele não é de fato, ele não é uma pessoa treinada, ele é só um poser, ele é só um cara que joga jogos de tiro, mas na prática ele não sabe nem se defender, ele é cheio de seguranças, capangas esses que são todos trucidados nessa cena pelo John, e ele acaba morrendo. E no final, o personagem do Willem Dafoe é morto, como vingança, né? O pai do guri mata ele. O John vai vingar a morte do amigo. No final tem uma cena meio que desnecessária, do velho enfrentando ele, os dois caindo na porrada, né? Claro que isso meio que... Não é que estabelece os dois como iguais, mas isso meio que mostra ali o John não querendo simplesmente acabar com a raça do velho e meio que deixando o velho, né, tentar descontar a sua raiva. O velho, obviamente, acaba morrendo. Em respeito à vivência dos dois, né? É, exatamente, né? O John Wick trabalhava pra ele, né, antigamente. É, exatamente, é mais ou menos isso, né, que foi estabelecido. O John tinha uma certa gratidão, dá pra se dizer, porque o velho ajudou ele a construir aquela vida que ele queria com a esposa. Então ele meio que dá essa colher de chá pro velho, os dois meio que saem num combate ali meio, né, meio fajuto. O velho, obviamente, acaba morrendo. Fim de filme, John Wick termina com o Pitbull, que a gente vai ver aí nos próximos filmes da saga. Bom, esse foi nosso vídeo sobre John Wick. Eu espero que o meu entusiasmo, né, quando eu falo sobre artes marciais eu fico assim, então eu espero que o meu entusiasmo não tenha atrapalhado o vosso entretenimento. Espero que vocês tenham gostado, né? O John Wick 1 é realmente um filme muito válido de se reassistir uma década depois e perceber que o filme continua tão bom quanto há 10 anos atrás. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a todos, novamente, que se, né, não são inscritos, não são inscritas, se inscrevam, compartilhem o vídeo, por favor, deem o like, deixem os seus comentários, mas por favor, deem o like, por gentileza. Ativem o sininho, não sei se esse sininho aí realmente vale alguma coisa, mas ativem o sininho, não custa nada, que eu prometo aí trazer vídeos belíssimos e com muito entretenimento aí pra vocês. Certo, pessoal? Agradeço a todos e é isso. Valeu!